Sabe, alguns relacionamentos não terminam com um estrondo como uma grande briga. Eles acabam num silêncio, vão se desfazendo aos poucos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A anatomia de um fim. A história de um colapso que foi construído por décadas, bem debaixo dos panos. E então tudo veio à tona com uma única frase. Uma confissão brutal que, para o Leonardo, foi a gota d'água. Naquele dia, a Sofia não só chamou ele de fracassado, ela o comparou com outros homens. Disse que a admiração tinha morrido há anos. Para ele, foi como se um pesadelo que ele sentia, mas não conseguia explicar, de repente se confirmasse. O que parecia um ataque do nada era, na verdade, só a peça final de um dominó que já estava caindo há muito, muito tempo. Aquele momento foi apenas a revelação de uma guerra silenciosa que já durava anos. Então, para a gente entender como as coisas chegaram a esse ponto, a gente precisa voltar no tempo. Vamos dar uma olhada em como esse afastamento foi construído, tijolo por tijolo, ano após ano. A erosão desse relacionamento foi lenta, contínua e metódica. Começou lá em 2007, com o fim da intimidade do casal. Depois, por volta de 2014, a amizade com a Aline se torna o centro de tudo e o marido vai sendo deixado de lado. Em 2017, uma omissão financeira gravíssima enquanto Leonardo estava fora do país. E o tempo todo ele sentindo um peso, uma angústia inexplicável, ao ponto de adoecer e buscar ajuda psiquiátrica sem fazer a menor ideia de que a fonte da sua dor estava dormindo ao lado dele. E com o tempo, o Leonardo começou a achar que ele estava ficando louco, porque toda vez que ele tentava falar sobre a frieza, sobre o distanciamento, ele ouvia juras de amor. Isso o deixava totalmente confuso. Essa tática de distorcer a realidade tem nome, é o gaslighting. Faz a vítima duvidar de si mesma, achar que o problema é ela. E a Sofia não conversava sobre os problemas dela com o Leonardo. Não. Em vez disso, ela contava tudo para uma rede de pessoas, criando a narrativa dela, a versão dela da história. Isso também é uma tática de manipulação conhecida como triangulação. É quando você coloca uma terceira pessoa na dinâmica do casal para validar o seu lado e, na prática, isolar o seu parceiro sem que ele nem perceba o que está acontecendo. E essa rede era poderosa, viu? A amiga Aline, a irmã Daniela e até a psicóloga Gabriela. Todas elas foram alimentadas com uma versão da história onde o Leonardo era o grande culpado. Ele estava sendo julgado e condenado num tribunal que ele nem sabia que existia. Agora, vamos mergulhar numa das partes mais perturbadoras dessa dinâmica: a total falta de conexão entre o que era dito em particular, o que era reclamado para os outros e o que era escrito em cartas de amor. Olhando para isso, a gente vê duas realidades paralelas. De um lado, para o Leonardo, palavras de amor eterno. Do outro, para a amiga Aline, queixas, cansaço, desprezo. Como é possível viver nessas duas verdades ao mesmo tempo? É uma dualidade impressionante. E na intimidade, a portas fechadas, a realidade era ainda mais cruel. Essa frase, dita para o Leonardo, mostra um abismo gigantesco entre a imagem pública do casamento e a rejeição fria que ele vivia. Para ele, era um labirinto psicológico sem nenhuma saída. Bom, a partir de tudo isso, um padrão de comportamento começa a ficar muito claro. Não estamos falando de um erro isolado, mas sim de traços de personalidade que juntos criaram um ambiente completamente tóxico. A gente vê aqui uma preocupação enorme com aparências, com status, a criação de uma narrativa onde ela é sempre a vítima para justificar as próprias ações, a omissão de fatos graves e principalmente uma fuga constante da responsabilidade. Juntando tudo isso, a gente tem o retrato de uma personalidade que molda a realidade para servir a própria imagem. E essa fuga da verdade escondia segredos ainda mais profundos. Duas traições que estavam ali, minando a base do relacionamento, sem que o Leonardo fizesse a menor ideia. Aqui a gente percebe que a confiança foi quebrada de todas as formas possíveis. A traição financeira de 2017, que simplesmente destruiu o patrimônio do casal, e a mais chocante, a traição sexual lá de 1994, confessada só 30 anos depois. Isso prova que o relacionamento inteiro foi construído, desde o início, sobre uma mentira. Depois que tudo explodiu e o Leonardo entrou em colapso, vieram os pedidos de desculpa. Mas a questão que fica é: o que vale um pedido de perdão quando não existe uma tentativa real de reparar o dano que foi feito?
E aqui a gente vê o ciclo se repetindo. Primeiro, o pedido de perdão, mas sempre com "eu não sei por que eu fiz isso", que já é uma forma de tirar o corpo fora. Depois, o mais grave, a recusa em consertar o estrago. Ela se negou a contar a verdade para a amiga, para a irmã e para a psicóloga, com medo de se expor. Ou seja, a imagem dela era mais importante que a reparação. O resultado é um perdão vazio. E talvez nada, absolutamente nada, mostre melhor essa total falta de compreensão da dor do Leonardo do que uma carta que ela escreveu, supostamente para se redimir. É isso mesmo. Depois de 18 anos de rejeição, de abuso psicológico, de humilhação, a solução oferecida foi essa. Isso mostra uma desconexão com a realidade que é assustadora. Ela não entendeu que a ferida dele era emocional, psicológica. A dor vinha do desprezo, da traição, não da falta de sexo. Então, o ponto fundamental é este: sentir pena das consequências não é o mesmo que sentir remorso pelo que se fez. A verdadeira reparação exige coragem. Coragem de olhar para as próprias falhas, de corrigir a narrativa que você criou, de limpar o nome da pessoa que foi injustiçada. Sem isso, pedir desculpas é só um teatro para aliviar a própria culpa. Essa história toda deixa a gente com uma pergunta no ar, não é? O que de fato significa consertar algo que foi quebrado? É uma questão de palavras ou de ações? É sobre aliviar a própria consciência ou sobre curar a dor que foi causada no outro? Talvez a resposta esteja justamente aí, na diferença entre pedir desculpas e realmente se responsabilizar.